Tem muita gente aqui falando, né? Por isso que eu não gosto de varejo, né? Na verdade, varejo muito sensível. Mas tem gente perguntando também um pouquinho de Magalu, de outros papéis. Tem algum outro papel aí? A gente sabe que varejo é muito extenso até, né? Acaba englobando várias partes aí. Mas algum outro papel te chamando a atenção nesse momento de varejo? Soma 3 é um papel que está me chamando a atenção, tá? Estou achando ele ficando com uma cara interessante, por exemplo. Ele fez uma perna de alta bem interessante aqui, né? A partir do dia 1º, né, de novembro. E ele começa a querer desenhar, né, um pivôzinho de alta, que se ele conseguir romper essa região de 15,40, ele vai romper todas as médias aqui para cima, vai romper uma região de fundos anteriores que é uma resistência importante para o papel. Eu acredito que ele conseguindo fechar com volume acima dos 15,40, 15,50, ele possa querer reverter a sua tendência de baixo, fazendo um pivôzinho de alta bem interessante, tá? Além dele, alguns papéis, como vocês estavam comentando também, do setor de shoppings começam a me chamar um pouco a atenção, tá? Por exemplo, já que é ligado ao setor de varejo, né? Brasil Malls, por exemplo, BRML3, é um papel que ele fez uma pernada de alta muito forte. Ele até a gente já pode falar que ele fez um pequeno, ele já fez, né? Aqui, depois de ter feito essa perna de alta, fez um pequeno recuo e conseguiu romper essa máxima, fazendo um pivôzinho de alta, me dando indícios, tá? Que ele venha querer testar esse topinho anterior, pelo menos essa movimentação que vem fazendo. A gente já tem um cruzamento, né? Para quem está de olho aqui, da média de 8 acontecendo com a média de 21 períodos, vai mostrando então um pouquinho de força compradora. E então eu vejo, né, o setor de shopping, de repente o setor de varejo querendo, quem sabe armando aquela famoso rally de final de ano que esse setor gosta de fazer. É um ano que eu tenho achado bem complicado, né, para a gente ver esse rally acontecendo por todas as questões macroeconômicas que estão envolvidas no nosso país, mas pelo menos o que está acontecendo nesse começo de novembro, que vem desde o final de outubro, digamos assim, graficamente começam a aparecer algumas, digamos assim, algumas opções interessantes aí para o setor de varejo no prazo, tá? Mas de qualquer maneira, bastante cuidado, principalmente para quem for trader, aí o ideal é sempre estar com o stop apertado, né? Se for coisas de curto prazo, não deixar um trade de curto prazo se transformar em uma operação, digamos, investimento de longo prazo, caso dê errado. Tem que saber diferenciar bastante as coisas. Tá certo. O Beto, o LVS aqui pedindo de Magalu também, só para a gente finalizar aí o setor de varejo. Vamos dar uma olhadinha, por favor? Não dá para falar de setor de varejo sem falar de Magazine Luiza, né? Não com certeza. Fez assim, a tendência ainda é de baixa, ele ainda não fez um zigue-zague muito claro positivo para mim. Agora, o que começa a chamar a atenção? A gente está tentando fechar acima de um fundo anterior importante, né? Aqui na região dos 13,10 mais ou menos, a gente está em 13,30 agora. A gente já fechou acima da média de 21 períodos, média de 8 e média de 21 já estão inclinadas para cima. A primeira sinalização mais interessante. Para ficar ainda mais legal, o que eu gostaria de ver, né? Para ficar mais claro, de repente um pullback que não venha mais a perder pelo menos a média de 8, né? A gente não tenha nenhum fechamento aqui para baixo. E aí a gente faça um pivô, quem sabe rompendo essa região de topos aqui. No início é um zigue-zague ascendente acima das principais médias. Aí eu acho que o papel entra numa situação mais interessante. Apesar dele estar subindo, né, nas últimas semanas, assim, eu não consegui ver um ponto muito claro de compra, pelo menos no gráfico diário ainda. Talvez no intraday, se a gente diminui o período, com 60 minutos, fica mais fácil já ter visto algum pivô, alguma coisa do gênero. No gráfico diário, ainda acho um pouco arriscado algum tipo de entrada. Eu gostaria de ver um zigue-zague ascendente mais claro acontecendo para pensar numa entrada. Todo esse cenário acaba, digamos assim, se desfazendo, né, se a gente voltar a cair, tiver uma perna forte de baixo, ele ia perder o fundo do papel do ano, aí próximo aos 10,80, 10,70.